tudo zen? Aqui com você mais um episódio do Positivecast Conexões, um programa que visa conectar você com a sua saúde, seu bem-estar, sua espiritualidade, seu desenvolvimento como ser humano. E hoje eu estou muito contente porque a primeira entrevista que eu tenho a oportunidade de trazer uma liderança religiosa, já que é um programa que também trata de espiritualidade em diferentes formas. Hoje é uma honra estar recebendo aqui Padre João Cláudio. Nossa, gratidão, Padre, por você ter aceitado esse convite, ter se disponibilizado no meio das suas férias para estar aqui, né? Padre João Cláudio, gente, é filho de uma aposentada que trabalhava como inspetora de alunos numa escola pública e de um pai, policial militar, morto em serviço quando ele tinha apenas 9 anos. E Padre João Cláudio tem 24 anos de sacerdócio, além de ser, né, um grande elo com São Miguel, que eu fui saber hoje. Então, assim, agora é impressionante como eu entendo as razões quando a pessoa chega e fala, agora eu entendi por que eu convidei essa pessoa. Sempre tem, né, essas conexões muito fortes, muito profundas, que a gente com a mente limitada não consegue entender. Então, gratidão, né, mais uma vez, João, por ter aceitado esse convite. Quando você chegou, me surpreendi de não lhe ver de batina. E aí, assim, foi curioso, porque você falou que era o primeiro dia. É a primeira entrevista que eu dou sem batina. Uau, isso é muito auspicioso. Né? É totalmente diferente. Eu estou surpreendida aqui. E para iniciar, antes da gente falar de fato da liturgia, que eu tenho inúmeras perguntas que eu quero ver caber nesse tempo aqui, eu queria te perguntar como é que começou a sua trajetória espiritual, como que o João, né, pessoa apenas, ser humano, se tornou, escolheu esse caminho espiritual, dedicar a sua vida para essa liturgia, né, do catolicismo. Seria catolicismo, Isso. Tá certo? Catolicismo. Vai me corrigindo. Não, é isso aí. Igreja Católica Apostólica Romana. Perfeito. Essa que todos nós conhecemos. Maravilhoso. E, assim, eu gosto muito de me identificar como filho dos meus pais. Né? Porque, primeiro, é o elo que eu tenho com eles. O meu pai já não está mais entre nós desde que eu tinha 9 anos. Tem algumas histórias muito interessantes nesse livro. Né? Graças a ele ter, de uma certa forma, abandonado a minha mãe, eu pude estar aqui hoje para me salvar. E eu levei mais de quase 40 anos para compreender a minha verdadeira relação com meu pai, perdoá-lo, porque, na verdade, ele não me abandonou por abandonar. Ele me abandonou por me amar. Sabe? Eu me lembro, isso eu até posso contar, no enterro dele. Ele foi morto em serviço, lá em Cabo Frio, em 1984. Olha como é que as coisas são. Às vezes é preciso que algumas coisas aconteçam para que outras melhores aconteçam. Talvez se ele não tivesse morrido, eu nunca teria sido o que eu sou. Sabe? E talvez eu teria sido muito pior do que eu sou. Mas, assim, eu me lembro que pegaram esse meu dedo aqui, isso conta ali no livro, colocaram no buraco da bala, ele tomou um tiro aqui. Com 9 anos. Com 9 anos, no enterro, no velório. E me fizeram prometer que eu ia fazer aquilo com muita gente. Fazer o quê? Matar. Nossa, que forte. E, assim, as poucas lembranças que eu tenho com meu pai até os 9 anos, na verdade até os 5, 6 anos, era eu atirando com ele. Hoje eu entendo que ele achava que isso ia me fazer proteger. Porque muita coisa poderia ter acontecido e ele queria que a gente não fosse, nem eu nem minha mãe, pegue desprevenido. Claro. Eu gosto muito de me apresentar assim, até porque, se você quiser saber o que eu faço, com o que eu trabalho, é só lá no currículo Lattes que está escrito lá. Porque tem gente que tem mania de ficar
colocando, né? Tem aquele... Eu não tenho nem LinkedIn. Nem fiz LinkedIn ainda. Até preciso. Até ano que vem eu penso em... Porque o estudo, para mim, é um meio, não é um fim. Eu estudo para aprender. Não é para ter diploma e nem ter título. Sabe? Por isso que eu a vida inteira estudo. Nunca deixo de estudar. E porque essa foi a minha primeira religião. A educação. E aí entra a figura tão importante da minha mãe. A minha primeira igreja que eu frequentei se chamava Biblioteca Pública. Eu me lembro até hoje do cheiro, quando eu ia era um ritual, um verdadeiro ritual, ir comprar os meus livros, os materiais escolares. Eu até hoje me lembro do cheiro das capas dos cadernos e dos livros novos. A minha mãe não tinha dinheiro. Minha mãe era uma inspetora de aluno de colégio público, mas ela gastou todo o salário dela, ou praticamente todo, para me colocar na melhor escola lá de São Gonçalo. Na época eu morava em São Gonçalo, e a mais cara, inclusive, e eu não fui bolsista. E me deu os livros. Eu ia para a escola a pé. Eu não comprava merenda em cantina. Eu só fui conhecer a cantina da minha escola, acho que no 4º ano. Diziam na época que eu não ia ficar lá 3 meses, que eu era muito burro, só pelo fato de ser pobre. Mas eu fiquei lá nos 4 anos e no último ano eu fui representante da minha turma e fiz parte do Grêmio Estudantil, da direção. Então, na minha vida sempre foi superação. E eu me lembro que era assim, escola, conheci, de uma certa forma, a religião pela escola e pela religiosidade da minha mãe. A gente não ia à igreja, mas toda sexta-feira santa ela passava aqueles filmes que passavam na televisão, me levava para assistir filmes religiosos. E eu sou católico mesmo, graças à minha avó, a mãe do meu pai. Depois da minha mãe, ou quase do lado dela, uma das mulheres mais incríveis que eu conheci na minha vida. Aliás, eu agradeço muito a Deus, porque na minha família temos mulheres maravilhosas, fortes, poderosas. Temos homens poderosos, né? Por parte de pai, quase todos os meus tios foram policiais. Nossa. Mas as mulheres eram mais fortes e mais poderosas ainda. E eu tive um grande aprendizado. Essa minha avó... hoje em dia o mundo está muito maluco, né? E muito careta. A minha avó, ela ficou 40 anos sem comungar a Eucaristia. Ela ia na missa todo domingo, sentava no primeiro banco. Ninguém ficava olhando de lado, ninguém ficava questionando. Hoje a gente vê isso, né? As pessoas falando de tudo. A minha avó fundou a minha paróquia. Ou seja, a paróquia de uma pessoa que ficou 40 anos sem comungar. Hoje, essa paróquia que ela ajudou a fundar é a paróquia que mais deu padres para a Arquidiocese de Niterói. Inclusive o neto dela, que sou eu. Então, Deus tem seus caminhos. Eu falo isso muito para as pessoas. Não vá na missa preocupado em comungar. Porque eu não posso comungar. Até porque ninguém sai da missa sem comungar alguma coisa. Se não o pão eucarístico, você comunga o pão da palavra. Claro, é uma simbologia também, né? O verbo se fez carne, então você comunga o verbo, a palavra de Deus, e comunga a carne. Mas se você não consegue ou não pode comungar a carne, e eu sou uma grande resposta na minha vida para ela. Porque ela que me forçou a fazer a primeira comunhão, ela que me levava. E aí ela se casou. Quando eu tinha 52 anos, ela se casou. Numa missa, no dia de domingo. Eu me lembro que fomos para a casa dela, Dona Otília. Ela era uma figura. Adorava uma caranguejada com cerveja. E ela, a minha avó, primeiro ela não me ensinou só religião católica. Ela me levava numa senhora de benzedeira, no centro espírita. Eu tive uma formação plurirreligiosa na minha vida muito legal e que me ajuda muito hoje a compreender o diferente. Meu pai, por exemplo, não era católico. Espiritual, né? Ele era um bandista, praticante e militante.
E eu tive, a minha madrinha, por exemplo, era kardecista. Tomei muito jorei, né, da igreja messiânica, quando era criança, frequentei por muito tempo. Então eu passei também por uma experiência na adolescência de igreja evangélica. E que hoje eu sinto que antes de me reconectar com a igreja é católica. fundamental você ter essas passagens, esse olhar, porque você não tem uma visão limitada. Acho que por isso que os padres estudam a teologia, né? Que Sim, dá uma visão. Sim. A gente precisa estudar. E na minha época, inclusive, a gente estudava outras religiões. Que hoje não se estuda, é isso? Antes estudava. Muito menos. Eu não sei como está a formação hoje. Sim. Mas muito menos. Por exemplo, eu tinha uma matéria na faculdade de teologia que era cultos afros, que no final a gente ia num centro espírita assistir uma sessão. Interessante. Então a gente ia ao encontro das outras religiões, muito em cima daquilo que o Papa Francisco fala, né? Uma igreja em saída. E a gente vê hoje o princípio da intolerância. Muitas pessoas não querem nem que as outras conheçam, frequente ou vejam. Eu recebo tantas pessoas lá na missa de São Miguel de outras religiões. Elas vão lá super de boa, não deixam de ter as religiões dela. Esse é o ensinamento de Jesus. Pois é. E assim, eu sempre vou, eu já visitei o centro kardecista, já padre, centros espíritas eu sempre vou, tenho amigas que são mães de santo e pais de santo. Então, e essa minha avó, ela me deu a maior lição da minha vida. O maior ensinamento. Porque ela fez uma festa, minha avó era muito querida no bairro, sabe aquela senhora que todo mundo... O ônibus, pra você ter uma ideia, parava, era o ponto do ônibus, era do lado, descia todo mundo, ia lá comer churrasco, subia e andava. Oh, maravilhosa. Essa era a minha avó. E naquele dia, eu achei interessante que ela não bebeu. Quando deu umas 6 horas da tarde, era domingo, a festa rolando. Ela me puxou pelo braço, mandou eu mudar de roupa e foi à missa. De novo. Eu não entendi nada. Quando eu vi, ela estava lá ajoelhada, se confessando, e ela comungou. Depois de 40 anos. Mas por que ela não comungou durante 40 anos? Porque ela estava na segunda união. E existe uma espécie de impedimento da pessoa de segunda união. Enquanto não resolve a primeira união... Tipo, né? Divórcio, no caso? Não, divórcio nulidade. Não a gente chama de nulidade. Que seria um processo o ritual de declarar que não houve casamento. A igreja ela não anula casamento, ela declara nulo. É igual no futebol. O jogador já está fora da linha de impedimento, já está impedido. Mas a bola toca para ele, ele sai e faz o gol. O gol já está impedido. A nulidade é isso. Mas isso está escrito na Bíblia? Está escrito na Bíblia e está escrito nos evangelhos. É porque a gente olha o lado do divórcio. Né? Nem sempre todas as uniões matrimoniais são lícitas e são certas. Sim. Por exemplo, muita gente não sabe, mas qual é a matéria do sacramento? A matéria é o consentimento. Mas como é que eu vou consentir uma coisa que eu não conheço? Você tem 100% de certeza que você conhece aquela pessoa que você está casando? Ou acontece, em muitos casos acontece, a pessoa depois que casa, se mostra a outra pessoa. Com certeza. Ou seja, não houve um consentimento perfeito. E aí, nesse caso, pode-se recorrer... Pode-se recorrer a um tribunal eclesiástico e entrar com um processo de nulidade matrimonial. A gente chama de erro de pessoa. Então, tem vários erros e vícios que mostram que aquele casamento não foi nulo. Ou você, se quiser, ratifica essa união, num segundo momento, que a gente chama de ratificação da união, ou você declara ele nulo. Mas é um processo, né? É um processo. Mas nesse caso da minha avó, ela, né, e aí é uma outra história muito bonita do meu avô. Ele já tinha sido casado, mas só no civil. Só que naquela época era tão complicado que eles não tinham condições. Só tiveram depois de 40 anos. E a minha avó, com 52 anos de idade, 2 meses depois, ela faleceu. Mas feliz. Então eu falo muito para as pessoas, olha, se você não comunga, não tem problema. Vai chegar o tempo, vai chegar a hora. E mesmo que não chegue para você, você pode ter certeza que esse seu sacrifício vai atingir os seus sucessores. Mas ainda existe, assim, na minha época, eu fiz primeira comunhão, fiz crisma, eu estudei em colégio católico.
Eu lembro, assim, dos ensinamentos que eu recebi na época, porque já tem um bom tempo que eu não vou na missa, Uhum. que a gente não podia comungar se a gente não confessasse, se a gente tivesse um pecado, né? Mas o que é o pecado? Tem tantas coisas. E aí, assim, isso é a minha visão daquela época, Uhum. que ficou marcado. Como é isso? Eu aprendi na aula de teologia com meu querido, saudoso não, porque graças a Deus está muito vivo e bem de saúde, mas está lá na Itália, Dom Filippo Santoro. Ele dizia assim: João, graça é presença. O pecado, ele te tira da presença. Uhum. Você se fecha dentro de você. Você a partir de uma decisão errada que você toma, de uma transgressão de lei, sobretudo dos 10 mandamentos, Sim. Ou outros tipos de pecado, que a gente tem o livre-arbítrio para escolher, e Deus respeita muito isso. Aliás, eu indico para vocês um excelente livro e um excelente filme, né? A Cabana. A Cabana. É Já muito li, bom, já assisti. porque ali fala sobre as relações de livres arbítrios. Sim. Né? Até para o processo de perdão. Sim. Às vezes, o meu livre-arbítrio se encontra com um livre-arbítrio na hora errada, no lugar errado. E isso necessariamente não tem a ver comigo. Sim. E aí a gente entra em outras questões. Mas por que Deus permite isso? Deus permite, primeiro, porque depende da gente. E ele respeita. Mas ele é capaz de tirar desse mal um bem maior ainda. E é isso que a gente tem que entender. Né? Então, o pecado tem a ver com isso. Eu tenho que ter uma atitude de reconciliação. E muitas das vezes, o pecado ele tem que ser conhecido e consentido. O que você quer dizer com consentido? Eu tenho que conceder. Por exemplo, eu tenho um pensamento ruim. Ao invés de eu tirá-lo de mim, negativo, sei lá, qualquer que for, eu fico alimentando, eu estou consentindo. Ah, tá. Então, no momento que eu reconheço, eu já trouxe luz. Se eu ver, exatamente, dali... eu tenho que tomar uma decisão a não querê-lo em mim. Mesmo que seja uma luta. Claro. E aí, quando eu quebro essa união, essa comum união, essa presença, né? Porque a presença de Deus em mim gera uma comum união, comunhão. Eu preciso ter um ritual de reconciliação, de purificação. Temos rituais penitenciais simples, né? A própria água, lembra de João Batista no Rio Jordão? Era um ritual de reconciliação. E Jesus ele nos deu uma outra água, a água da misericórdia e do perdão. A partir de eu reconhecer o meu pecado, pedir perdão e fazer um propósito de não mais cometê-lo. Mesmo sabendo que eu lá na frente vou cometer de novo. Mas cada caso é um caso, cada ação é uma ação única, primeira e última. É porque cada fala sua já vai me abrindo várias caixinhas, já me perdi da primeira, já ia perguntar mais coisa, que eu vou me... Foi por isso que a minha avó, voltando lá para a caixinha da minha avó... Não, eu quero saber como é que você virou padre, que você ainda não me disse. Então, olha o que aconteceu. Aí eu tive uma formação... Tá tudo ali no livro. Eu vou ler. Nem tudo. Então, o que não está no livro, você, por favor, se puder compartilhar. Então, eu sempre tive essa curiosidade religiosa. Né? Mas eu vou dizer a verdade. Eu me tornei religioso porque eu tive uma experiência muito dura de amor. De amor ou de falta de amor? De amor. De amor. Sentiu Eu amor. era apaixonado por uma menina na minha adolescência. Sabe, amor platônico, garoto tímido, era eu. Eu fui apaixonado por ela. E quando eu decidi pedir ajuda para conquistá-la, só que eu não soube pedir ajuda direito. Para os meus primos. Eu não contei as coisas direito. E aí aconteceu que eu era muito tímido, eu não tinha coragem de contar para a menina. Aí marcamos, meu primo ia me ajudar e minha prima ajudá-la. Só que ela foi e ficou com o meu primo na minha casa. Nossa, aí o amor... Eu tinha 14 para 15 anos. Foi
Amor não correspondido. Isso que eu falei, o amor ou não amor? E eu vou dizer, ela até hoje é o amor da minha vida. E eu não tenho vergonha de dizer. Hoje ela sabe. Sabe? Eu escrevi isso, eu mandei para ela o livro, eu fiz um livro, escrevi, contei essa história toda, né? E é uma história cheia de reviravoltas que eu não posso expor. A minha... Hoje somos super amigos, somos almas gêmeas, mas eu acredito que se eu me casasse com ela, a gente não ia ficar. Tem que ser o amor platônico, né? O amor platônico... Sim, assim, é porque, vamos lá, por que eu sou celibatário? Eu vou contar para vocês. Não é só por um princípio religioso, é pela prática. Eu não tive uma vivência de casamento na minha casa. Meus pais se separaram quando eu tinha 4 anos. A minha mãe não arrumou mais ninguém. Eu vou fazer 50 anos esse ano. A maior parte da minha vida, eu vi uma mulher não viver relacionamentos, mas viver dedicada a quê? A mim. Uma pessoa... Eu não sou acostumado com o casamento. Uhum. Tem muita gente que não é. Então você acredita que isso foi algo que... Sim, além de ser filho único, sim, eu acredito que essa falta de referência de casal, uhum, de vida matrimonial, iria me atrapalhar muito. É porque hoje você também já tem uma caminhada de autoconhecimento que faz dar essa clareza, né? Sim, sim. E aí talvez a gente não fosse ter essa aura de amor e respeito que a gente tem um pelo outro. Tanto que num momento muito difícil da minha vida, com depressão, ela me salvou. E a gente é muito alma gêmea. Ela não mora na minha cidade. Claro que a gente não dá sorte, não dá coisa ao azar, né? Não dá motivo, né? Mas, assim, eu não tenho vergonha de falar isso. Porque foi dessa dor de amor, lá na minha adolescência, que a minha primeira reação foi namorar todo mundo. Pá, 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 pá. Mas eu fui buscar na religiosidade uma cura. Primeiro na igreja evangélica. Você começou na igreja evangélica? Sim, não. Essa busca, sim. Sim, isso que eu queria entender. Mas eu, como era carregado de questionamentos daquilo que eu aprendi no meu catecismo, lá quando eu era criança, com a minha avó. Uhum. A minha avó não me viu fazer a primeira comunhão. Mas eu sempre fui muito questionador. Talvez porque eu sempre, desde novo, estudei. Minha mãe sempre leu. A minha mãe falava assim, olha, só tem a 5ª série. Até a 5ª série eu vou estudar com você. Dali em diante você vai ter que estudar sozinho. Mas ela pagava professor particular, além da escola. Sim. E nessa época que a gente era ajudado, eu tenho tinha uma prima que já é falecida, que era professora. Então ela me instigou muito a ler, a minha mãe me forçava muito a ler. Ela não queria. E a minha mãe é brilhante, a minha mãe tem uma inteligência que, infelizmente, a falta de oportunidade. E eu falo para vocês, a educação é muito importante. Sim, com toda certeza. E é um passo importante contra a intolerância religiosa. Não permita que nenhum líder religioso tome posse da sua consciência. A sua consciência, o seu eu, é seu maior bem. Só permita Deus fazer isso. Com certeza. Ou o princípio religioso que você acredita. Claro. Nunca um ser humano. A própria Bíblia diz, maldito é o homem que põe a sua confiança em outro homem, em outro ser humano. Então, já que você está falando em Deus, eu vou te perguntar, quando foi, você deve ter tido uma experiência forte com Deus. Foi nesse dia, eu primeiro fui para a Igreja Batista, lá de São Gonçalo, meu querido saudosíssimo pastor Mauro Israel, já falecido, Igreja uma outra evangélica. pessoa evangélica, tradicional, não era. Antigamente as igrejas evangélicas não eram tão neopentecostais como hoje. E o pastor Mauro foi uma das pessoas que me ensinou o senso de ecumenismo, de tolerância, de carinho. Eu sempre, depois já católico, via ele junto com o meu bispo. Que lindo. Conversando, aprendendo um com o outro. Trocando. Depois eu fui para um grupo de células que ainda estava formando naquele final, né, dos anos 80, 90, da igreja metodista. Mas eu, adolescente, larguei. Um dia minha mãe me chamou para ir numa missa. Eu não vou mais na igreja católica, aquele papo todo, né, que as pessoas que acabam tendo com a igreja católica. Sim.
Mas a minha mãe falou, não, mas você vai comigo. Vamos comigo, você está precisando, você está muito triste. Aí eu fui meio contra gosto, né? Uma missa dia de semana, ou seja, era o padre, o sacristão e duas senhorinhas, a minha mãe e eu. Começou aquele ritual, eu, obviamente, adolescente, como um bom adolescente questionador. Se era para sentar, eu ficava em pé. Se era para ficar em pé, eu sentava. De repente, no meio dessa missa, do nada, começou a me passar um filme na minha cabeça. Da minha vida. Eu tinha o quê? 15 para 16 anos. Um filme. Eu só me lembro que eu caí de joelhos e comecei a chorar compulsivamente vendo o filme da minha vida. Quando eu me dou conta, eu me lembro que isso era mais ou menos no início para o meio no final da primeira parte da missa ali, para o início para a segunda parte. Quando eu fui me dar conta, eu estava na sacristia sentado. Quando você acorda, parece que de um transe. Sim, de um transe, né? E aí você vê a minha mãe preocupada falando com um padre jovem que percebeu que eu estava tendo ali uma experiência religiosa. Toda a questão das minhas frustrações, tudo. E aí, Rosane, eu acordei, sabe aquela pessoa que acorda e sente fome e vontade de comer? Mas não era o meu estômago, era a minha alma. Eu tive um despertar espiritual. Não foi só sensorial e físico. E uma bênção, né? E aí eu sentei e comecei a vomitar todos os meus questionamentos para aquele padre. E eu agradeço muito àquele padre que teve uma paciência de ficar mais 2 horas me ouvindo e conversando comigo. E que foi fundamental para hoje você estar nesse caminho. E é incrível, porque esse padre, no ano que eu entrei para o seminário, deixou de ser padre. E eu me lembro que no dia da minha ordenação de padre, ele já não mais padre, ele foi o último a me cumprimentar, beijou as minhas mãos e falou, não faça das suas promessas o que eu fiz das minhas. A gente tem contato até hoje. E ele é uma das pessoas mais extraordinárias que eu conheci na minha vida. E foi exatamente essa acolhida desse padre. Ele falou, vem aqui no sábado, vai ter um grupo de adolescentes. Ele me enturmou, porque ele via que eu também estava um pouco precisando conhecer novas pessoas. Sim. E a partir daquele sábado, e aí era uma palestra sobre a missa, olha que incrível. Só que ele pegou a missa e explicou a partir do Antigo Testamento. Só que eu vinha da escola bíblica, eu vinha da igreja evangélica. Você imagina, tinha uns 200 adolescentes. Eu sentei no último banco, porque quando a gente chega numa igreja pela primeira vez, a gente senta lá no final. Alguém tem alguma pergunta? Eu comecei, pá! Aí ficou aquele ping-pong, eu perguntando, o padre respondendo. Eu perguntando, o padre respondendo, e ficou assim. E já tinha saído do lugar do tímido, né? E era a missa, que é algo que eu trabalho com isso na minha vida, meu dia a dia, né? É o meu café com leite, é o meu pão, é o meu alimento principal. Sim. Aí nisso o pessoal do grupo me chamou. Ah, vem. Dali, eu comecei a participar desse grupo. 2 ou 3 meses depois, teve um curso inédito nessa igreja. Estava começando. De você ficar 3 finais de semana, de 7 da manhã a 10 da noite dentro da igreja. Vocês imaginam um adolescente. Sendo que no terceiro final de semana você tinha que pegar uma Bíblia, botar um terço e ir de casa em casa anunciando, pregando o evangelho. E não foi desafiador isso? Ou era completamente. Até hoje é para muita gente. Pô, cachorro atrás de mim, o pessoal achava que a gente era daquela religião que também visita, dos testemunhas de Jeová, que o pessoal já não gosta. Você não questionava nesse caminho o que eu estou fazendo? Nesse primeiro momento, eu questionava, sim. Mas eu perguntava ao padre. O padre me dava livros. O padre foi de uma honestidade intelectual comigo muito grande. E eu mesmo, por já ser um rato de biblioteca, fui estudando. Você já tinha o hábito do estudo também que... E do questionamento. Facilitou, né? Aí eu comecei a mergulhar mais e mais na religião. Né? A ponto de que esse curso
de 3 finais de semana, me fez... Eu não fiquei lá sendo doutrinado, muito pelo contrário. Eu fiquei lá aprendendo a falar de coisas que as pessoas precisam ouvir hoje. O amor de Deus, o nosso próprio pecado, mas não tinha tônica no pecado. A tônica era na salvação de Jesus Cristo, a fé, a mudança de vida, o Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, que é uma das coisas mais incríveis. Você não pode pedir só sabedoria. Salomão pediu sabedoria somente e deu tudo errado no final. Tem que saber pedir. Os 7. Sabedoria, entendimento, porque sem entendimento você não vai ser sábio. Ciência, que é essa capacidade de desenvolver, de tornar aquilo que você vê, uma hipótese, numa realidade, que é a ciência tradicional que a gente faz. Claro. A teologia, por exemplo, é uma ciência. Então entendimento, sabedoria, entendimento, ciência, conselho. Conselho não é só você dar um bom conselho, é um método, é um caminho que você faz. Aí você vai pedir uma coisa que é fundamental hoje, fortaleza. Da fortaleza você vai pedir piedade. A piedade é o quê? É a fé humilde, a humildade, a simplicidade. E o último e o principal, o temor de Deus. Porque tem gente que não está temendo nada não hoje. E aí está acontecendo o que está acontecendo. Então peça esses 7 dons. E eu fui ficando lá falando sobre isso. E a partir dali, o padre da minha paróquia foi transferido. Aquilo foi um impacto, mas foi fundamental. Porque ali pela primeira vez eu pensei, será? Por que não? Eu nunca tinha pensado nisso na minha vida. E aí eu comecei a ir atrás desse desejo de ser padre. E você não tinha ideia do que era ser padre, Não todos tinha, os votos? não tinha noção. Eu não faço votos, não. Eu sou secular. Eu sou padre secular, diocesano. Desculpa, eu faço só 2 promessas. A promessa de celibato e a promessa de obediência ao meu bispo e aos seus sucessores. Quem faz voto de castidade, voto de pobreza e voto de obediência são os religiosos. Os franciscanos, os beneditinos, os agostinianos, enfim. Mas tem votos de certa forma, né? O Não, celibato são promessas. Ah, tá, é um outro nome. Uma outra coisa. Tá. Eu não tenho vocação para voto. Entendi. E qual é a diferença de voto para promessa? Essa é uma questão técnica muito grande. Muito o voto grande, é muito tá? maior. O voto é uma dedicação total e restrita da sua liberdade. Entendi. Você entrega. Entrega a sua vida, A promessa é uma coisa que você faz específica a Deus, por exemplo, a promessa. Eu vou prometer não comer carne durante 1 ano. Agora, dar a minha liberdade. Eu vou dar a questão as pessoas não entendem isso. A questão da castidade. Por exemplo, para uma pessoa casada, a castidade é o ato sexual no casamento. Não é a ausência de relação sexual. Sabe? Eu posso, entre aspas, muito entre aspas, tá? Pecar eu posso pecar pela castidade, mas não tenho peso de um voto, por exemplo, quando eu caio numa fornicação, que é uma relação sexual fora do matrimônio, fora da sua vocação. Mas se eu tivesse voto, eu estaria quebrando. E se eu quebrasse, para fazer a trajetória de renovar esses votos, é muito mais complicado. Eu quebro uma promessa. É uma coisa menor. Entendi. Sabe? Entendi. Obediência, o voto é total. E você escolhe isso quando você entra? Quando eu entro. Eu escolho. E aí, no meio do caminho, se você quiser, você pode. Olha, quero mudar. Posso. Tanto mudar para os votos ou deixar de ser. Posso. A igreja, nesse ponto, ela é muito tranquila, muito serena, muito tolerante. Às vezes, quem não são as pessoas. Sim, é sempre o homem, né? E a partir dali eu entrei para essa vida sacerdotal. Pra você tem uma ideia? Eu me ordenei padre com 24 anos de idade. Hoje, o jovem entra com 24 para 25 para o seminário. Eu entrei com 17. Nossa. Porque na minha época eu fazia uma faculdade de 4 em 2 anos. Então era muito mais puxado os estudos, muito mais intenso. E você pensou em desistir?
ao longo desses anos? Pensei. Aí Deus vem e muda tudo, né? Algumas vezes que eu pensei em desistir, Deus foi lá. Por exemplo, teve um ano que eu já tinha arrumado as minhas malas para sair. E Deus é tão bom que, na verdade, quem saiu foi o seminário. Como assim? O seminário mudou de lugar. Nós fomos transferidos para o Rio de Janeiro. Saímos de Niterói. Eu já estava com a mala pronta, eu fui experimentar o Rio de Janeiro. Me dei uma oportunidade porque eu vi que aquilo ali era um sinal. Claro. E foi o grande sinal da minha vida. Porque eu caí num seminário muito mais tranquilo, muito menos rigoroso do que estava em Niterói naquela minha época. E aí eu pude entender que existiam outras realidades que senão aquela extremamente rigorosa que eu estava. E aí onde eu conheci essas pessoas fantásticas e fundamentais na minha vida, que são os meus professores. Inclusive, uma senhora conhece. Você conhece? Sim. Coisa Então, assim, e foi uma oportunidade incrível os 4 anos que eu morei no Rio de Janeiro. Tá, mas você eu fiz filosofia no São Bento, no campo. Eu fiz a faculdade de filosofia. Foi muito engraçado, porque eu me formei no ensino médio em técnico de contabilidade. Eu nunca tinha estudado filosofia. Nossa, e de repente, contabilidade para filosofia é um caminho. E eu fui daquela turma, uma das últimas turmas de contabilidade, que era contabilidade sem computador, escrita. Em 1991. Quero te fazer 2 perguntas polêmicas agora. Pode fazer. Uma é se em algum momento você duvidou. Duvidou de Deus, se teve algum momento desafiador. Porque às vezes eu sinto que algumas pessoas, quando vêm lideranças, né, espirituais, religiosas, seja a forma que a gente der, o nome que a gente der, elas pensam que tá tudo que nem olhar lá na ponta da montanha, um monge, e achar que ele não tem, né, a mente conturbada também, não tem as emoções, não tem seus desafios, suas dificuldades. E eu queria saber se ao longo desses 26 anos, se em algum momento você duvidou e falou, Deus, é isso mesmo? Não, será que existe mesmo? Se você se sentiu, sabe, desafiado pela sombra, porque isso é algo que a gente estava até conversando antes, porque é algo que eu tenho percebido de forma mais latente, que quanto mais eu vou para o caminho da ajuda, da luz, mais eu sinto que tem interferência tentando me parar, sabe? E aí eu ouvi isso, que realmente, quando você vai para a luz, a sombra não quer que você ilumine, né? Então ela vai... E aí, como que é isso dentro da liturgia, né, que você pratica? Vamos lá. Duvidar, eu nunca duvidei. Questionar o tempo todo. Cara, eu olho para minha história, os dilemas que eu vivi, as dificuldades que eu passei. Eu não posso duvidar das coisas que eu não consigo explicar. E, às vezes, nem tenho até hoje explicação. Então, existe algo. Isso eu não tenho dúvidas. Sabe? Agora, questionar, eu sou movido a isso. Nós temos que ser movidos a questionamentos. É o que move o mundo, né? As perguntas. Já dizia Kafka, Franz Kafka, o grande era ateu, mas ele me ensinou muito. O poeta, também um pouco filósofo, existem as respostas, mas não se fazem as perguntas. O problema nem sempre são as respostas, é saber fazer as perguntas. E a gente não sabe fazer perguntas. E o pior, às vezes não temos honestidade intelectual para aceitar as respostas que não sejam as nossas. Conta da ignorância. Não é? Isso acontece muito, gente. E eu digo para vocês, questionem. Você vê na Bíblia quantos salmos? Senhor, Salmo 8, eu gosto muito desse salmo. Quem é o homem para lembrares dele com tanto carinho? Ou aquele outro salmo que Jesus, inclusive, fala na cruz. Meu Deus, por que me abandonaste? Então, questionar é muito importante. Se buscar a verdade é muito importante. E o fato, aliás, eu digo isso para as pessoas, porque eu estou vendo isso muito hoje. Aqui dentro desse universo chamado rede social, tem muito dono de verdade. O fato da gente buscar a verdade e encontrar a verdade não nos faz dono da verdade.
Nós somos servos, operários, servidores da verdade. Porque é a verdade que liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Ou a verdade, ou a sua verdade, busque a verdade. Sempre. Busque. Agora, isso não te faz melhor do que ninguém. Isso não te faz ser um religioso de primeira classe e um religioso de segunda classe. E assim, eu falo também para essas pessoas que às vezes ficam falando dentro das instituições religiosas ou em nome das instituições religiosas. Porque agora qualquer um pode falar em nome da instituição religiosa. Basta ter um canal, né? Não gaste seu tempo, sua energia defendendo a instituição. Existe uma coisa fundamental que é uma das pessoas da Santíssima Trindade, chamada Espírito Santo, que converte e convence e que defende. Não é à toa que Jesus muitas vezes coloca o nome defensor nele, Paráclito. Não precisa você ficar criando engajamento, querendo defender, porque isso vai além de você, além de mim. As portas do inferno nunca prevalecerão. Como disse um cardeal chamado Rampolla, se não foram os padres, os bispos e os papas que acabaram com a igreja, não vai ser o capeta que vai acabar com ela. A gente vê tanta gente profetizando o fim da igreja católica e ela está aí. A gente não tem que gastar força ou energia condenando. Sim. Quem veio para matar, roubar e destruir, você sabe quem é, né? Na Bíblia, então, no Novo Testamento, a gente sabe. Então, não gaste seu tempo com julgamento. Pedro de energia. Lembra? Está lá na Bíblia. No Novo Testamento. Com a mesma medida com que medirdes, serás medido. Lembra da história da parábola do cisco no olho do irmão e a trave nos teus olhos? O próprio Jesus. Jesus não ficava julgando ninguém. Não. Muito pelo contrário, Jesus era super tranquilo. Olhou para aquela mulher que era adúltera e falou para ela, super de boa: minha filha, ninguém te condenou, não vai ser eu que vou te condenar. A samaritana? Não, é a adúltera mesmo. A adúltera mesmo. Ela era adúltera. É adúltera, sim. Dentro de uma sociedade machista. Sim, isso era. E que apedrejavam as mulheres. Sim. Vai e não voltes mais a pecar. É só simples assim. É daqui para frente. Jesus não ficava dando sermão. Jesus não ficava publicando textão. Jesus era de uma humildade. Só que a gente carrega o nome dele, né? Então a gente tem que ter isso dele. Não é? A gente não é cristão? Eu pelo menos sou. Então eu tenho que ter e buscar as qualidades dele no seu humano divino. Então eu tenho que buscar as qualidades de Jesus, sabe? Não julgar, não gastar energia, acolher. Eu falo para as pessoas que vão lá na missa de São Miguel, aqui ninguém vai ficar ditando regra. Aqui você vai ser ouvido, você vai ser acolhido. Antes de qualquer coisa, você vai ser amado. Compaixão. É o que está faltando, empatia, compaixão, carinho, atenção. Às vezes as pessoas vão lá querendo um exorcismo, mas na verdade ela está querendo atenção, só quer ser carinho, ouvido, ser ouvido. As pessoas querem ser ouvidas. Claro que você vai se confrontar num determinado momento com seus demônios interiores. Claro, todo mundo vai ter um. Mas não é assim, não é? A pessoa vai numa igreja, você já chega lá com um livro de regra, livro de direito canônico, de livro de moral. Calma. Deixa a pessoa entender o que é essa trajetória dela ali. E acaba que a igreja, né? Eu estava achando interessante, você falou da ciência, e como você é um padre muito estudioso, já era estudioso antes de ser padre, é interessante, eu também gosto muito dos dados. Eu estava, nessa pós-graduação que eu estou fazendo, estava vendo que a ciência está buscando vários estudos que comprovam a relação que as orações e o poder que as orações têm na saúde mental das pessoas, que naturalmente influenciam também na saúde física, né? Porque uma coisa vai refletindo na outra. E a mesma coisa em relação à rede de apoio,
que a igreja traz muito isso. Como que é isso hoje no papel da igreja que você acredita? Porque eu não sei se... Eu digo porque eu fui a algumas missas, e algumas missas eu senti que ainda trazia uma forma de ministrar muito... Como que eu vou dizer? Muito pouco atrativa, né? Eu sinto que isso também é uma forma que hoje o Papa está trazendo um novo olhar, porque pede à nova sociedade esse novo olhar. Como que você enxerga isso? Você traz isso no seu discurso sobre a oração, sobre a rede de apoio? Faço sim. Eu acho que isso aí é fundamental. A gente tem que primeiro... por exemplo, eu vejo uma coisa, eu fico muito preocupado, que às vezes as pessoas hoje estão rezando cheio de bengalas. A oração, gente, é uma coisa... Não é à toa que Jesus disse que você tem que se trancar no seu quarto. Eu não me tranco no meu quarto, mas eu subo o meu morro lá, fico lá, ou vou em contato com a natureza, ou às vezes eu fico até dentro da igreja vazia. Eu gosto de ficar comigo mesmo. Então, tem muita gente hoje rezando o terço com a televisão, rezando o terço com o rádio, rezando o terço com o YouTube, ouvindo youtubers rezar. É muito fácil rezar ou acompanhar a oração, mas acompanhar a oração não é rezar. Ok, eu acho que essas plataformas elas podem deixar ali caminhos para a orientação. Claro. Isso é muito importante. Mas não criar a dependência das pessoas à minha reza. Eu não gosto de me mostrar rezando. Porque eu tenho medo... Íntimo, né? É íntimo. É igual escova de dente. É íntimo. Cada um tem a sua. Agora, eu vejo pessoas, até religiosos, em nome de criar um hábito religioso nas pessoas, fazendo com que as pessoas comecem a rezar no ritmo deles. Que às vezes está lá na frente. Você tem que ajudar cada um com o seu ritmo. Você até pode começar bem, rezar por um ano, mas daqui a pouco, como você não tem você queima etapas, essa prática, você vai deixar de rezar. Vai te afastar, é que nem a meditação. Vai te afastar, exatamente. Vai criar uma resistência, né? Você tem que encontrar o seu caminho de oração, sabe? Você tem que entender o seu ritmo, se entender espiritualmente. E eu não posso impor isso. Experimenta, faz uma experiência. Eu gosto também de fazer muita meditação. E a meditação, ela também é muito desenvolvida dentro da Igreja Católica. Era uma coisa que eu ia te perguntar, interessante, que eu imagino muita que coisa, sim. Né? Inclusive essa forma bizantina... Na bizantina aí. Que é quase um mantra indiano. Lembra que o Padre Marcelo sempre rezava o terço bizantino, que era o quê? Jesus, Jesus, Jesus. Você vai se colocando nessa frequência. Nessa frequência, e você vai educando os seus sentidos a entrar numa frequência espiritual. Gente, isso não é esoterismo, não, só não. Isso também é cristianismo. Você acredita, então, quando você fala em frequência, energia? Você se conecta com aquela energia ali crística, né? Pode me emprestar isso aqui? Por favor. Vocês estão vendo essa como é que se chama? Desculpa. Eu não sei o nome disso. Olha, tibetana, você está vendo aqui uma espécie de... deve ser uma coisa para mexer. Na verdade é para fazer isso e para tocar, né? Ah, isso aqui. Isso. Você está vendo isso aqui, não tá? Agora vamos submeter isso aqui a uma velocidade. Se você submete isso aqui a uma velocidade muito maior, você está vendo? Você perde a... Tá aqui? Isso aqui pode virar uma energia. Submetido. A gente tem muita coisa que a gente não sabe ainda. Com certeza. Entre a física e o físico, a energia pode ser submetida à velocidade. O que está fora do tempo e do espaço, por exemplo? A própria luz mostra isso, né? Quando você fala de velocidade. Então você pode desmaterializar isso aqui a partir de uma velocidade. Porque você não está... Às vezes você pode até tocar, você não vai conseguir tocar. Então existe sim energia. Agora, Cristo, ou quer dizer, Deus, ele não é só uma energia, porque a energia ela tem início. Ela tem algo que cria a energia. Deus, ele é um espírito perfeitíssimo. O eterno não tem começo e não tem fim. Toda a energia, ela tem um ponto de onde ela sai. Ela se materializa de alguma forma, a energia. Então, ela tem um princípio. Sim. Por isso que a gente não acredita que Deus seja uma energia. Mais que uma energia.
Ele é um espírito eterno. Nós não somos eternos. Nós somos eviternos. Nós temos um começo, mas não temos um fim. Repete, A nossa alma. Nós somos temos eviterno, um começo, um princípio. eviternos, ok. Nós temos um princípio, um começo. Uhum. Somos criados, Somos criados, mas não temos um fim. porque a alma Perfeito. perpetua Perfeito. o material e esse plano aqui, Nunca tinha ouvido esse termo. Eviterno. eviterno. Então, assim, isso é muito importante falar com as pessoas. Gente, cuidado. Cuidado, a oração ela precisa de um grupo de apoio, mas ela precisa, sobretudo, ser uma forma de você ter esse protagonismo. Eu sempre falo que a oração ela é a voz do coração. Ó, Tem que ir do coração. eu gosto muito de usar a Bíblia para meditação Para meditação e Como contemplação. que é isso? Por exemplo, os evangelhos. Isso Santo Inácio de Loyola já fazia isso no século XVI, nos chamados exercícios espirituais. Que você não pode chegar lá fazendo 45 dias de exercício. Tem que chegar e começar logo de uns 7 dias, uns 3 dias. Sim, Porque você, a gradativo. partir daquilo que você está vendo ali e lendo, você entrar, se colocar ali. Você entrar naquela cena, naquela realidade. Eu vou dar um exemplo muito atual de Santo Inácio. Mas aí, calma aí, deixa eu só entender na prática. Lê e medita sobre aquilo que Lê, você leu, se fecha os coloca olhos. dentro daquilo ali, contempla e medita. Isso se chama, essa é a base dos exercícios espirituais de Santo Inácio. É utilizar, mas existem outras formas de meditação, Claro, existem. né? Mas é Sim. que cria essa conexão. Claro. Por exemplo, eu até brinco, um falo que estudo. a forma que você pode fazer hoje, sabe como? Assiste o The Chosen. Eu falo assim, leiam a Bíblia como você assiste um streaming, um filme bíblico. Mas é desafiador. Agora, mas se você para naquele momento que você está ali e aquilo te conecta emocionalmente, Sim. aquilo vai te fazer se conectar também existencialmente e espiritualmente. É que eu sinto que a linguagem é muito rebuscada. Por isso que eu te falei que eu busco hoje as séries, mas o problema é que tem muita Sim. coisa que não é real e a gente fica Sim. sem Mas assim, saber o que... a The Chosen, ela não tem uma preocupação, por exemplo, de ser histórico e muito menos ipsilíteris. Mas ela te dá um contexto, ela te engatilha, te envolve. Te envolve e te conecta com te a energia conecta. crística. Porque Então você tô acaba se conectadíssima. tornando É, aquilo. é. E é isso que isso é um meio que é importante para isso. Ainda mais na sociedade atual. Sim. Que esse era o... E a minha preocupação é que, na contramão disso, esses reels e o TikTok, me desculpe, está desacostumando. Você está ficando mentalmente conectado a instantes de segundos. É, por conta da dopamina, né? Então, isso é muito sério, gente, isso é muito grave. Quimicamente, a gente fica ali Veja, viciado. aí entra nesse ponto que você colocou da ciência. Veja como a oração, ao contrário, ela te ajuda a ter a dopamina, a ter os hormônios, hormônios né? certos, O equilíbrio, a homeostase. te dá a serotonina necessária, te tira da adrenalina. Vou dar um exemplo. Eu sei quando uma pessoa está muito acelerada e muito ansiosa. Aliás, a ansiedade é um dos males dessa época. O Brasil é o país mais ansioso. Quando você chega na igreja e você está lá rezando. E, de repente, a pessoa se sente à vontade, relaxa, aí faz assim no banco da igreja. E dorme. Aí as pessoas vêm preocupadas. Padre, o que aconteceu? Tem alguma coisa ruim que está me deixando? Eu falei, não, calma, relaxa. É que você está tão acelerada, a sua vida é tão acelerada, que você foi se envolvendo, você foi se desacelerando. Isso é ótimo, você está descansando. O próprio Jesus disse, vinde todos vós que estáis cansados, que eu vos darei descanso. Relaxou. Relaxou. E seu corpo precisa se relaxar. Sim. Para relaxar, eu até brinco, né? Rezar, você precisa relaxar. Fazer sexo também. Também. Porque se você fizer tenso, não vai. Não vai. Porque está aqui. A mente. Então você tem que relaxar para rezar, para se conectar. Você tem que ter paciência, você tem que gastar tempo.
Tem que investir tempo. Investir tempo, Investir isso. tempo. Investir. Porque aí primeiro você precisa sentir você. É porque geralmente a pessoa só procura isso quando tá, né, malzinho, né? Quando a gente tá mal, a gente fala, ai Porque Deus. Aí Deus passa até a existir. O ateu acredita até em Deus. A gente foi condicionado a ver Deus dessa forma. Isso é muito triste. Infelizmente. Eu tenho muito medo do mal religioso. O mal religioso é aquela pessoa que distorce a religião de uma tal forma que faz com que as pessoas tenham ojeriza de religião. Às vezes, os meus melhores amigos são não religiosos, até ateus. Mas eles têm uma religiosidade tão profunda dentro deles que eu aprendo muito com eles. E eles me ensinam, tá? Mas enquanto estar nessa cadeira do aluno é a melhor coisa. Eu até brinco, A gente até com a morte a gente até com a morte a gente aprende. Ou como diz aquela belíssima música que dizem que foi psicografada, até brinca, né? Ando devagar porque já tive pressa e levo nessa. Essa música, ela saiu, né? O Renato Teixeira e o outro menino lá, que eu sempre esqueço que é ator também. Eles, quando escreveram essa música saiu de uma vez só. Pá, eles brincam, eles falam de brincadeira que foi psicografada. Veio do divino. Veio. Porque essa música, ela tem um senso de uma pessoa que consegue superar, suplantar. Veja o efeito positivo na sua vida estressante que a oração faz. E a cura. Você já viu os estudos que você tem sobre perdão? Sim, claro. A pessoa que não perdoa... Perdão como gratidão. Ela somatiza. Com certeza. Eu me lembro uma vez que eu tinha uma dificuldade... Os meus estudos são todos baseados nisso. Eu tinha uma dificuldade de perdoar meu pai profundamente. É uma das vergonhas que eu carrego na minha vida. E eu me lembro que o ódio que eu sentia era tão forte que ele se somatizava porque eu sentia gosto de sangue na boca. Foi aí que eu descobri aonde eu cheguei. Que fundo de poço eu cheguei. Porque não tem jeito. Pai e mãe, então, que é a base. Então, quando você tem uma experiência religiosa, existencial, porque é ali que toca a sua alma. Sim. E a sua alma se reflete no seu emocional, no seu físico. E você, a partir dali, vai tendo autocuras. Deus te ajuda você a se curar. E o perdão, como todo mundo fala, não tem a ver com aquela pessoa. Tem a ver com você. É você se libertar de um fardo que você se impõe. Não é você perdoar o outro. É você se libertar, né? É sobre você. A gente fica achando que é pro outro. Não é. Não. Quem somos nós para perdoar o outro? E, gente, eu vejo que cada religião tem pontos em comum. E é isso que é o belo. Para mim, são raios todos do mesmo sol. São caminhos. Com certeza. Eu acredito muito nisso. A casa do meu pai... Na casa do meu pai há muitas moradas. Vou preparar uma. Então, cuidado com certos discursos e com certas interpretações que a gente faz. Você quer ver uma coisa que... A gente está vendo que as pessoas estão doentes. Não só pelos dados que a gente vê. Então, isso que eu ia te falar. Falando nesse momento onde as pessoas estão cada vez mais desconectadas... sem espiritualidade. É porque eu não posso falar o tipo de pessoa que eu atendo. Por quê? Porque eu atendo pessoas que passaram por um mal que hoje a própria Organização Mundial da Saúde não gosta que a gente fale. Eu já experimentei isso na minha vida. Tem aí no livro. Sim. Com a minha irmã, que foi criada como irmã. Eu atendo muitas pessoas que tentaram fazer isso. Aliás, na última missa de São Miguel, agora dia 29 de dezembro, nós tivemos um depoimento de uma mãe, que não era católica, mas que estava na missa, que teve coragem, claro que ela estava com a filha, então ela teve que não falar a palavra em si. Sim. Mas ela, para surpresa de todos, falou o que é a depressão, e o que isso causa, porque ela foi parar na sala vermelha de um hospital.
E a própria crítica que as pessoas fazem a quem tem esse problema. Sim. E isso tocou tanto que tinha uma psicóloga muito famosa lá na minha cidade que deu a ela um tratamento gratuito para ela se ajudar até determinado momento, sabe? Tem muitas pessoas lá em Niterói, psicólogas e até também terapeutas, até terapeutas holísticos também, que indicam, prescrevem para os seus pacientes a missa de São Miguel. Quando você for lá, você vai entender por quê. Porque é uma força. Acredito, só tem que sentir. Você vai sentir. Tem que sentir. Só tem que ir. Você vai sentir e inteligir. Inteligir. Porque você vai falar assim, meu Deus, o que é isso? E olha, hoje eu faço 3. Na terceira, e às vezes fisicamente eu estou esgotado, mas mentalmente, emocionalmente, revigorado. Parece que eu tô outra pessoa. E às vezes as pessoas até falam nesse banho de água quente. Não é possível, Padre João. O senhor jogou um balde. Em 4 minutos depois, parecia que já estava seco. Olha. E eu saí de lá completamente leve. Sabe? Vá quantas vezes você quiser, mas procure ajuda. Não só para você ficar leve, mas continuar leve. E eu tô lá nos atendimentos para isso. Eu pego essas pessoas com depressão profunda, pessoas até com uso de narcóticos, misturando com remédios de prescrição psiquiátricas, sabe? Acaba que o papel do padre, do acompanhamento, acaba sendo um trabalho terapêutico também, nesse caso. Também, porque sem ter... Como faz com uma pessoa nesse estado e que não tenha fé? O que é a fé? Como que você traz essa palavra? E o que isso... Aí vem a importância. Você colocar essa palavra na sua vida é fundamental. Todos nós, independente de religião, temos fé. Como é que eu tenho certeza que essa água que está aqui não está envenenada? Eu posso ter certeza? Absoluta. Eu acredito, eu suponho que ela esteja boa. Então é um ato de fé. Só que eu preciso desenvolver essa fé de maneira positiva. É o que a gente estava brincando na lógica da matemática. Né? Você já parou para olhar a lógica da matemática? É incrível, né? Por que menos com menos dá mais? Se a gente fosse usar a nossa lógica, menos com menos daria o quê? Menos. Menos. Mas por que quando eu somo menos com menos dá mais? O que o negativo pode gerar de positivo? E só o negativo somado ao negativo pode trazer um positivo quando a gente olha dessa forma. Porque só o negativo vai trazer aprendizado. Eu até brinco lá na missa de São Miguel, eu falo assim para as pessoas. Olha, eu já fui tão derrubado pelo capeta no chão. Ele já pintou e bordou comigo. É igual o Rock Balboa. Eu já levanto e falo, vai bater aonde? Pode bater. Não tenho mais medo de você. E quanto mais a gente apanha, mais a gente passa por dificuldade, menos medo eu tenho. Eu já experimentei quase de um tudo. E mais a fé se estabelece também. E aí a fé, ela começa a se estabelecer de maneira positiva. Que aí vem, assim, eu não sei se isso está na Bíblia, porque eu não sou uma conhecedora, preciso, né, alegar isso, mas eu sempre uso essa frase que eu falo, coloque o pé, que Deus coloca o chão. Que aí eu acredito que, de fato, isso está conectado à fé, que a gente realmente acreditar e fazer que... É como dar um passo no escuro, que às vezes a gente quer ver a estrada inteira iluminada, mas a gente não precisa, a gente só precisa ver, né? Pisar, encontrou o chão. Você me lembrou um trecho do livro do profeta Isaías. Como são belos os pés do mensageiro que anunciam a paz. E você me lembrou uma outra coisa. Deus às vezes não dá só o chão. Deus às vezes coloca o pé dele embaixo para a gente pisar em cima. E vai guiando. Uma das poucas lembranças que eu tenho do meu pai era isso.
Eu pequenininho com os meus pés nos pés do meu pai e meu pai Sim. andando. Que é aquilo que a gente vê naquela história bonita, Pegadas na Areia. Que lindo. Que é ele carregando a gente no colo. As duas pegadas. Não eram mais 4, eram 2. Por quê? Porque ele nos carregava no colo. Que lindo. Sabe, gente, a gente precisa falar sobre a misericórdia. A misericórdia é a expressão mais madura do amor. Não é à toa que o Papa Francisco tem feito a gente olhar. Não, misericórdia não é fraqueza. Misericórdia é força. Ódio é fraqueza. É uma virtude a misericórdia, né? E é uma virtude que precisa ser buscada. O perdão precisa ser... O perdão nos alimenta espiritualmente. Depois que eu larguei todo o ódio, pedi perdão a Deus do que eu senti do meu pai por muitos e muitos anos, a minha vida decolou. Porque os sentimentos não trabalhados, eles vão adoecendo, gente. E tem muita gente adoecida. Muito. A gente vê pela forma que elas se expressam nas redes sociais. Sim. Sabe, eu necessariamente não tenho que saber tudo. E nem tenho que falar sobre tudo, e muito menos responder sobre tudo. Agora, eu tenho que meditar. Eu tenho que refletir. Eu tenho que fazer como Nossa Senhora, guardava tudo no seu coração e no seu silêncio ia ruminando. A gente está perdendo essa arte de ruminar. Eu gosto de tomar vinho. As pessoas hoje, no mundo de hoje, elas pegam um vinho caríssimo e faz isso aqui, ó. E pega um copo de água e faz isso aqui, ó. Um vinho, quanto melhor ele for, precisa ser degustado. Experimentado. Isso tem a ver com a contemplação, né? De estar conectado com isso. Se você reparar, a maioria das religiões que trabalham com alimentação, a alimentação ela é quase que um ritual de você, a partir do prazer físico, você experimentar. Te dá uma acessibilidade ao espiritual, uma entrada no espiritual. Sim. Né? Você falou lá dos ayahuasca, essas coisas. Isso é uma forma física de você experimentar, e se você experimentar de uma maneira... você vai passar mal. Sim. Ela precisa ser digerida. Sim. Ela precisa ser degustada, experimentada. Quanto tempo faz que você não sente o sabor? Você só come. Você citou aí a música do Eterno Aprendiz. Ela começa dizendo: viver e não ter a vergonha de ser feliz. Viver. Tem muita gente que não está vivendo. Está sobrevivendo. Sobrevivendo. Exatamente. Não, a religião, a religião, seja ela qual for, nos ajuda a viver. Saia de um quadro de sobrevivência e assume, a partir da sua fé, seja ela qual for, um protagonismo de vivência. Para que quando você termine a jornada aqui, você descubra se você realmente foi pobre ou rico. Riqueza e pobreza não tem a ver com ter ou não ter, mas tem a ver com como eu tenho as coisas. O como. Então, assim, gente, vamos aprender a ter, buscar aprender a ter, buscar aprender a não ter. Sabe? Às vezes eu aprendo muito com o mar, eu amo o mar. O mar é uma coisa que me conecta muito com Deus e com o mistério. Já tem os estudos que comprovam, né, os benefícios. Você sabe que quando eu tive essa doença, que vocês vão ler aí no livro, eu tive um diagnóstico errado de câncer. Gente, aproveitando para mostrar esse livro, Uma Vida de Luta. Isso. Eu conto essa história. Sabe? O mar foi o meu catequista, foi o meu professor. Com o mar eu aprendi... O mar tem temperamento, igual a gente, já reparou? E a gente tem que ter a paciência, a cautela para entender, né? E tem uma coisa que eu aprendi com ele na praia. Quanto maior é o recuo das ondas, mais ela avança. Então, na vida, para avançar, a gente tem que aprender a recuar. Se eu quero avançar muito, eu preciso de algum momento recuar bastante. Né? Aquele recuo.
Isso está conectado com a natureza, né? Os Tá, próprios mas ciclos, inverno, momento de verão para tudo. fora. E você já reparou que nós estamos perdendo essa conexão Totalmente. com a vida aqui fora? Emblemática foi essa foto que viralizou ontem, né? Do Réveillon na França. Sim. Onde as pessoas não se conectam mais porque só se conectam com os aparelhos. Elas não vivem. Né? Antigamente você vivia, batia uma foto e lembrava. Qual vai ser a lembrança que essas pessoas vão ter? São as novas doenças, né? A nova geração. De não se abraçarem, de não se trocar ali aquela energia, aquele amor, aquele calor, aquele carinho, aquele afeto. Essa indiferença, ela é uma das doenças que as pessoas não estão percebendo. Nova epidemia. Nós temos uma pandemia na alma do ser humano. Essa é a pior de todas. Nós estamos doentes. E existem curas. É só a gente buscar. Mas só a gente tem a chave, né, padre? Só nós. Tem uma música que eu acho tão bonita. Conseguimos abrir. Olha que bonita essa história. Essa história é da Dona Glorinha, de Itaboraí. Quero mandar um beijo para você, Dona Glorinha. Você mudou a minha vida. Ela tinha um filho que tinha depressão. Uma mulher rica, mas ela sempre foi uma mulher muito boa. Por exemplo, a Pestalozzi, lá de Itaboraí, começou na casa dela. Ela tem uma filha especial, em todos os sentidos. E ela tinha um filho que gerenciava os negócios da família. E esse filho, por causa de depressão, tirou a própria vida da esposa e dos filhos. Nossa. E aquilo foi um escândalo, porque foi logo depois do Natal. E o Natal, para quem não sabe, é uma época muito depressiva. Principalmente para as pessoas que estão doentes. É gatilho. E ela ficou sem chão. Porém, ela pegou esse mal e foi buscar uma resposta. Ela não ficou presa dentro da sua própria dor. Então, eu a conheci, ela foi buscar uma experiência religiosa para tentar começar a buscar entender o que aconteceu. E essa casa ficou fechada, que ninguém entrava. As pessoas lá na cidade não passavam nem na calçada por causa dessa tragédia. Aí ela me chamou para ir lá, por causa do São Miguel. Eu cheguei lá para benzer a casa. Falei, dona Glorinha, não existe trevas aqui. O que existe aqui é uma grande presença da misericórdia de Deus. Eu sinto essa misericórdia de Deus. É a luz da misericórdia que está nessa casa. Simplesmente, a partir disso, desse discernimento, ela pegou essa casa e transformou num centro terapêutico. Que lindo, olha. Salto quântico do fundo do poço. Exatamente. E ela pegou esse centro terapêutico, hoje é um dos maiores daquela região de Itaboraí. Atende crianças de vários lugares, se transformou numa referência, cresceu, hoje abrange vários tipos de coisa, tem lá pessoas que se tratam de AA, NA, todos esses tipos de doenças, e ela tinha o hábito, ela começou a fazer o quê? As pessoas que estavam pensando em tirar a própria vida, ela visitava. E aí você falou da chave do coração, eu me lembrei dela, porque ela chegava cantando aquela música que o padre Fábio de Mello canta. Qual é a chave? Qual é o segredo para abrir as portas do seu coração? Ela, com uma dor, ela começou a querer fazer da vida dela um serviço de amor, querendo abrir a chave, pedindo às pessoas que abram as portas do coração, a chave. Hoje, a própria justiça manda crianças vítimas de violência, pessoas com depressão. E ela virou um canal de luz, né? Um canal divino. E só fez crescer. E até hoje essa obra está lá e tem ajudado muitas, centenas de vidas. Aí ela falou, Padre João, eu entendi. Sabe, isso é a verdadeira positividade. É tirar de um mal um bem maior ainda. É ter empatia. Eu sempre digo que se não é bênção, é lição. Que vira bênção.
Olha, a pessoa chega lá na igreja, me pede para rezar, benzer as coisas. Eu benzo 10 vezes, os padres não têm paciência. Eu falo, por que não? Ela não quer só a benção, ela quer o carinho, ela quer a atenção, ela quer se sentir amada, especial. Por que não? Por que não? Aí vem uma moça de outra religião lá, posso te rezar? Eu falei, pode, minha filha, reza aqui. Por que não? Mais amor, né? Cara, assim, eu não tô lá para questionar se a religião dela é errada ou certa, eu tô lá para acolhê-la. E aquilo que ela pode te dar de mais precioso é a expressão religiosa dela. Aí as pessoas ficam com esses olhares rubricistas, de rubricas, de norminhas de instrução. Eu sigo as regras, eu sigo as normas, eu só não sou escravo delas. Eu só tenho uma coisa que falta muito hoje pra gente: bom senso. Vocês entenderam por que eu convidei esse padre, né? Eu queria ficar aqui com você, assim, até mais. Vai ter que depois fazer outra entrevista. Poxa, vai ser uma satisfação. Eu quero que você traga uma mensagem. Qual é a mensagem? Porque assim, são tantas mensagens que você está trazendo, mas assim, do seu coração, que você sente de trazer, sabe, através, né, do ensino. Eu estou muito conectada com os ensinamentos de Jesus agora, por conta, como eu te falei, eu venho fazendo esses estudos através das séries, tem sido o meu caminho, mas que tem me colocado em conexão de forma muito, muito grande. Então, queria, sim, te pedir para você trazer, né, uma mensagem para os nossos ouvintes, para os nossos espectadores. A primeira mensagem que eu deixo é do filósofo Sócrates. Eu sei que nada sei. Que nós somos um eterno aprendiz. E cada ano da minha vida que se passa, menos eu sei. Porque a cada momento, a cada missa que eu rezo, eu vejo um ponto de vista diferente. Porque o Espírito Santo de Deus, ele é criativo. Naquilo que a gente pensa que é repetição, são oportunidades da gente viver de diversas maneiras as mesmas as coisas. E crescer e ver que tudo é diversidade. Não existe unidade se não tiver diversidade. Aí seria uniformidade. E Cristo, ele não é uniformidade. Olha para os apóstolos dele. Então, vamos aprender juntos. A palavra autoridade, ela não é posto. Não é cargo, não é posto. Auctoritas, do latim, ela é a tradução do grego, augeos. E augeos significa aquele que faz crescer. Então, independente de posto, de cargo, de pronome de tratamento, de currículo Lattes, de LinkedIn que você venha ter, ou qualquer outro tipo de forma de se autoexpressar, se você faz uma outra pessoa crescer, você é autoridade, no seu sentido essencial da palavra, etimológico da palavra. Sabe? Assim Jesus fez. Jesus, sendo o Filho de Deus, ele nunca deu carteirada de Filho de Deus. E ele só dizia porque as pessoas insistiam em perguntar. Sabe? Eu tenho que aprender muito ainda, eu tenho que amadurecer, eu tenho que evoluir espiritualmente muito. E eu preciso que você me ajude, direta e indiretamente. E ao invés de olharmos para o problema, vamos olhar além do problema. Eu aprendi que nessa vida só não tem solução uma coisa: a morte. Não deixe o seu problema se transformar em abismo, que te derruba, que te joga lá embaixo. Deixe o seu problema se transformar num trampolim, que te joga ainda mais alto. Talvez esse seja um dos passos que a gente precisa dar nesse ano que estamos começando. E não se esqueça da luz. Vá na direção da luz. Não só naquele momento que você está em quase morte, que você vê o túnel. Você, acordado, pode enxergar a luz. E essa luz, na minha convicção de fé, tem nome e sobrenome. Mas vá para ser discípulo. Vai para ser
aquele que aprende, sabe? Todo mundo quer ser cacique, ninguém quer ser índio. Todo mundo quer ser patrão, ninguém quer ser operário. Sabe? Eu deixo essa mensagem. Conheça as coisas com profundidade. Faça as coisas de maneira existencial, com a alma. E aí você vai me dizer se não vai ter uma diferença. E que Deus abençoe a todos nós, rica e abundantemente. E que esse ano que está se iniciando seja um ano de resiliência, superação, mas, sobretudo, crescimento interno. De dentro para fora. Nossa, não é de lindo. fora para dentro, de dentro para fora. Que lindo. Gratidão, Padre João. Acho que para encerrar, assim, sentir... eu não sei se tem uma oração maior, mas queria fechar com São Miguel. Nós estamos no ano de São Miguel, né? Me disseram isso. Ah, é? Eu não eles tava disseram para mim, nem eu. Um amigo meu falou, Padre João, esse é o ano de São Miguel. São Miguel, arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que vagueiam pelo mundo para perder as almas. Amém. Não deixe o mal ficar te confundindo. E eu termino dizendo que aqui no livro terminamos com várias orações de São Miguel. Que você pode fazer acendendo a vela. A gente acende muito a vela. E a vela capta, sabe, Rosiane? Ela capta, às vezes, você vê que ela fica pretinha. Pá! Queima tudo. Ela vai tirando, ela vai sendo um sacramental. Vai limpando, né? Vai limpando. É incrível isso. Tem vela de 7 dias que eu já vi queimar em 5 minutos. E tem vela de 7 dias que eu não vi queimar. Ficou 3 meses lá. Olha. Ela capta os sacramentais, a água benta, o sal. Então, para a gente começar o ano, acender uma vela. Acende uma vela, faz a oração. Nós temos uma oração, essa oração principal de São Miguel, quem nos deixou de legado foi São Francisco de Assis. Ah, é? Ele foi um dos grandes devotos de São Miguel. É mais difícil, faça mais simples. São Miguel à frente, faz São só Miguel essa, atrás, São Miguel à direita, São Miguel à esquerda, São Miguel acima, São Miguel abaixo. São Miguel, São Miguel, São Miguel, aonde quer que eu vá, eu sou o seu amor que me protege aqui, eu sou o seu amor que me protege aqui, sou o seu amor que me protege aqui. Essa aqui. Que oração forte, hein? Eu tenho uma também que é muito legal. São Gabriel com Maria, São Rafael com Tobias, São Miguel com todas as hierarquias. Abri para nós essa via. Abri para nós esse caminho. Maravilhoso. E olha, ele ajuda muito nos livramentos, hein? Sobretudo contra ações de violência. Tá? Que alegria. Bom, gratidão. Então, vou deixar aqui o contato no Padre João. Vocês podem acessar aqui no bloco. Também vou deixar, depois você me passa, Padre, exatamente qual é a paróquia? É a paróquia Nossa Senhora de Fátima. Eu vou estar lá em fevereiro, tô de férias, tá? É que ele tá de férias, por isso que ele tá sem batina, gente. É @pe.joaoclaudio é o meu Instagram. Perfeito. E tem o Instagram principal que eu quero que vocês sigam, é o da Missa de São Miguel. @Missa de São Miguel Oficial. Maravilhoso. Já lá vou de começar a Niterói. seguir quando sair daqui. Tá? Então, queria agradecer a sua presença, agradecer o seu tempo. Eu sempre digo que é um dos maiores valores que a gente tem, é o nosso tempo, de estar aqui com a gente até o final. Então, se de alguma forma você está se beneficiando desse conteúdo, compartilha, deixa seu like. É um prazer ter você aqui e até o próximo episódio do Positivecast Conexões. Namastê.